Neste vídeo, você vai entender por que profissionais altamente competentes continuam perdendo espaço, oportunidades e contratos para concorrentes com menos resultado. E vai entender também por que nenhuma das tentativas anteriores, como a contratação do personal stylist, o curso de oratória, a mentoria de marca pessoal, resolveu de verdade o seu problema. Na realidade, é porque todas elas atacaram apenas uma parte do problema. E o mercado, ele não avalia partes, o mercado, ele lê sinais. Existe uma lógica exata por trás do crédito que você recebe numa sala antes de falar qualquer palavra. E ela é mensurável, ensinável e replicável em 90 dias. Se você já se perguntou por que alguém com menos resultado do que você está sentada na cadeira que deveria ser sua, esse vídeo foi feito para você. Antes de continuar, eu preciso ser específica para quem esse vídeo realmente vai fazer sentido. Esse vídeo é para quem entra numa reunião e percebe que a atenção da sala foi distribuída antes de falar a primeira palavra. É para quem pede uma palavra no encontro e antes de terminar o segundo ponto, 2 celulares ou mais já estão nas mãos. É para quem viu uma profissional com menos anos de experiência no centro das conversas num evento, enquanto observava de fora, sem entender absolutamente nada o que aquela pessoa tinha de diferente ou especial. É para quem já investiu em imagem, em comunicação, em presença digital e ainda assim sente que o mercado não lê à altura do que ela entrega. É para quem cobra menos do que poderia porque ainda não conseguiu que o valor do trabalho chegue antes da proposta. É para quem está prestes a dar um passo ainda maior, um lançamento, uma palestra, uma transição de carreira e sabe que vai precisar que a primeira impressão faça o trabalho certo. É também para quem está há meses ou talvez anos sentindo aquela frustração silenciosa, sabe? De entregar muito e ser percebida abaixo do que realmente merece. Se você se reconheceu em qualquer um desses cenários, continua aqui assistindo. Antes de entrar no porquê isso acontece e como mudar, quero te mostrar o que acontece quando esse sinal muda. A Fran Bertoletti é fotógrafa e empresária. Ela tinha prêmios da Vogue Itália no histórico, ou seja, reconhecimento real e também resultado real. E mesmo assim, precisava baixar preços para fechar contratos com clientes que na realidade deveriam estar pagando muito mais. O problema não era o trabalho da Fran e nunca foi. Era o que chegava antes do portfólio. Ao trabalhar as camadas de forma integrada, o mercado começou a responder diferente antes da proposta chegar. Em 3 meses, ela aumentou o seu faturamento em até 4 vezes. A Paula Romani é palestrante internacional e mentora em liderança sistêmica. Ela fez vários cursos de comunicação e posicionamento. Cada um resolveu apenas uma parte. A sensação de não transmitir a autoridade real continuava intacta. Quando as 3 camadas passaram a funcionar juntas, clientes que antes hesitavam passaram a chegar com decisão tomada. No primeiro mês de aplicação, ela faturou R$60 mil. Isso mesmo. E essas não são histórias de talentos descobertos, são histórias de sinal calibrado. Eu sei o que é adaptar tudo, a roupa, a voz, o jeito de sentar, só para ser levada a sério. Com 22 anos, assumi uma gerência em um mundo predominantemente masculino. Ninguém me entregou um manual, ninguém me ensinou os códigos, eu tive que ler o ambiente, entender o que ativava respeito e reconstruir a minha presença do zero, enquanto eu entregava o resultado e fingia que estava tudo bem. Eu vim de uma família simples, de pais amorosos, funcionários públicos
que trabalhavam muito para dar o básico para nós. Não havia herança de postura ou de posicionamento. O que eu aprendi na prática. Passei anos no mundo corporativo, nas áreas comerciais, com cargos de gerência e depois no marketing estratégico. Ali entendi o poder real da percepção. Como uma campanha, por exemplo, muda o que as pessoas sentem antes mesmo de pensar. Como a imagem precede a competência e decide se você vai ser ouvida ou não. Mas a vontade de ser mãe mudou tudo. Larguei a CLT, dei uma pausa na minha profissão como administradora, fiz uma formação em estética e abri a minha primeira clínica. Em menos de um ano, nem eu mesma acreditava, 514 clientes. Não porque eu era a melhor técnica da cidade, mas porque as clientes diziam coisas assim: "Ah, Fábio, você transpira confiança, você tem presença." E foi ali que entendi que minha trajetória inteira, as adaptações forçadas, as gerências, o marketing, os erros, tudo, absolutamente tudo, tinha me ensinado algo que eu ainda não sabia nomear. Por problemas pessoais, fechei a clínica. Abri uma empresa de eventos do zero, sem conhecer ninguém na área. Em menos de um ano, parei de fazer festinhas infantis em residências para grandes eventos em espaços renomados para um público high ticket. As clientes se tornaram as minhas maiores divulgadoras, porque o posicionamento falava antes de mim. Passados anos empreendendo, amigas vinham me pedir conselhos sobre carreira, sobre imagem, sobre como ser ouvida. Eu ajudava ali sem cobrar nada, sem saber que na prática estava aplicando um método. Demorei para entender que o que eu sabia não era sorte, era sim arquitetura. Nos últimos 10 anos, me dediquei a transformar essa trajetória em ciência. Estudei neurociência, neuromarketing, arquétipos, imagem pessoal e comunicação. Não para inventar algo novo, mas sim para nomear aquilo que eu já fazia e poderia sim ensinar. Hoje eu não consigo mais ficar quieta quando vejo uma mulher brilhante sendo ignorada numa sala. Uma profissional séria que cobra menos do que vale porque o mercado ainda não a lê direito. Eu já fui essa mulher e sei que o problema não é ela, nunca foi, é que ninguém ensinou os códigos para ela. Pesquisas em psicologia social mostram que julgamentos de competência e credibilidade são formados nos primeiros 7 segundos de qualquer interação. Antes do currículo, antes da proposta, antes de qualquer argumento, o sistema nervoso do seu interlocutor já processou postura, ocupação do espaço, coerência visual e tom. Formou uma impressão. Essa impressão determina quanto crédito ele vai te dar no restante da conversa. Isso não é superficialidade, é neurobiologia. Agora, o problema de quem tenta resolver isso sozinho é sempre o mesmo. Personal stylist organiza a roupa. A roupa não conversa com a forma como você ocupa espaço numa sala. O curso de oratória melhora a fala. A fala não conversa com a imagem que chegou antes dela. A mentoria de marca pessoal organiza o digital. O digital não conversa com a impressão que você deixa no presencial. Cada tentativa resolve apenas uma peça e o mercado não lê peças, ele recebe um sinal. Quando esse sinal não é coerente, o mercado interpreta como risco e risco paralisa a decisão de compra. Sempre que você sentir que entregou muito e foi percebida pouco, lembre, o problema não foi o trabalho, foi a incoerência entre as camadas do sinal. Que eu formalizei em método depois de 26 anos vivendo isso e 10 anos estudando a neurociência por trás, é que a autoridade percebida é construída em 3 camadas específicas que precisam funcionar juntas.
Não em uma, não em duas, nas três, em sequência lógica. O código da presença foi estruturado exatamente assim. A primeira camada é a imagem de impacto. São as cores, estilo, postura, ocupação de espaço, o que você comunica antes de abrir a boca. Essa camada calibra o crédito que você recebe nos primeiros 7 segundos. A segunda camada é a imagem mito. É o código visual e simbólico que o mercado vai associar a você de forma inconsciente. O reconhecimento da autoridade que acontece antes do portfólio ser aberto. A terceira camada é a linguagem magnética, o sistema de comunicação integrado ao alinhamento da linguagem corporal com o discurso. O que você transmite com o corpo sustenta e amplifica o que você comunica com a voz. Quando as três funcionam juntas, o mercado não precisa decidir se confia, ele simplesmente confia. Sempre que você entrar numa sala, lembre, o crédito que você vai receber está sendo construído antes de você falar. Você tem 7 segundos para definir o patamar da conversa e esse patamar tem estrutura. Deixa eu te falar agora sobre o código da presença, o que está incluído e como funciona. O programa é estruturado em 3 módulos, cada um correspondendo a uma camada. O módulo 1, que é a imagem de impacto, é a arquitetura completa da imagem para que o crédito certo chegue nos primeiros 7 segundos. Esse módulo avulso custa R$ 490. O módulo 2 é a imagem mito. Você define o código visual e simbólico que o mercado vai associar a você. Nele, o valor avulso hoje custaria R$ 697. O módulo 3 é a linguagem magnética, o sistema de comunicação integrado ao alinhamento da linguagem corporal com o discurso. O que você transmite com o corpo sustenta e amplifica o que você comunica com a voz. Avulso hoje ele custaria R$ 397. Só os 3 módulos já representam R$ 1.584 em valor real, mas não é só isso. Temos o bônus 1, que é o diagnóstico do impacto. Esse é o primeiro passo na jornada da descoberta do código secreto do impacto. Só precisa me dizer o motivo pelo qual deseja sair de onde está e chegar ao efeito raro. O bônus 2 é o diagnóstico do efeito raro. Identifica os pontos de atrito entre o que você entrega e o que o mercado consegue ler de você hoje. O bônus 3 é o raio-x da autoridade. É uma leitura estratégica com a sequência de ajustes para reposicioná-lo no patamar correto. O valor dele hoje promocional é de R$ 97. Agora, quanto custa uma proposta perdida para uma concorrente menos qualificada? No seu segmento, provavelmente entre R$ 2.000 a R$ 20.000. Basta um contrato a mais por semestre para o código da presença se pagar 7 vezes. E o investimento para entrar hoje é de R$ 41,06 por mês, menos que aquele sanduíche daquela marca famosa. E você ainda tem 7 dias de garantia total. Você acessa o programa completo, assiste as 3 camadas, coloca em prática e se dentro de 7 dias você decidir que não é para você, eu devolvo 100% do valor. Sem justificativa, sem formulário, sem burocracia. A decisão de entrar não precisa ser irreversível para ser tomada. Se você quer parar de ser a segunda opção em contratos que eram para ser seus, parar de cobrar abaixo do que você entrega e quer que o mercado te leia na altura que você realmente é, o próximo passo é seu. Antes de você tomar a decisão, quero responder as dúvidas que aparecem mais. Ah, Fábio, 397 é caro para um curso online. Uma proposta perdida para uma concorrente menos qualificada representa em média de R$ 2.000 a R$ 20.000. Basta um contrato a mais por semestre para que o código da presença se pague 7 vezes. O que você está comparando não é o custo de um curso, é o custo de continuar sendo subpercebida. Ah, não tenho tempo para mais um curso agora.
O programa foi estruturado para ser aplicado em paralelo com a sua rotina, sem ao vivo obrigatório, sem cronograma fixo. 20 a 30 minutos por dia são suficientes para avançar, menos que o tempo gasto em reuniões que não fecham. Já investi em curso de imagem e comunicação e não funcionou. Isso é exatamente o ponto. Cada tentativa anterior provavelmente resolveu uma camada e ignorou as outras duas. O que não funcionou foi a fragmentação, não o princípio. O código da presença integra as 3 camadas em sequência lógica. Dessa vez é diferente porque o problema está sendo resolvido inteiro. E se eu não ver o resultado? Os primeiros ajustes da percepção aparecem dentro de 2 semanas de aplicação. Resultados consistentes, como o aumento de ticket, a mudança de qualidade dos contratos acontece dentro de 90 dias. E se em 7 dias você sentir que não é para você, eu simplesmente devolvo tudo, sem perguntar nada. Eu já fui essa mulher, a que cobra menos do que vale porque o mercado não a lê direito. O problema não é você, nunca foi. É que ninguém ensinou os códigos para você. E eu vim aqui para ensinar. Vem comigo.